Fala pessoas, bem-vindo ao módulo 2 do nosso curso de cartografia. O assunto de hoje é aqui, ó, carta topográfica. Antes que você me pergunte, eu vou desembuchar aqui, hein? Carta topográfica serve para medir a diferença altimétrica de um relevo. Você já deve ter andado em um lugar que tem subida e descida. Ou então, não sei se já observou, numa rodovia tem uns caras lá com equipamento, parece um binóculo, outros acham que é radar. Na verdade não. A pessoa está ali medindo as diferenças altimétricas da rodovia para um melhor nivelamento do asfalto. Na minha cidade, aconteceu esse tempo atrás aí, teve um cara que estava passando acima da velocidade da rodovia permitida. E aí o cara da empresa terceirizada estava lá de boa medindo as diferenças altimétricas. O que o cara que passou acima da velocidade fez? Parou. Desceu o sarrafo no coitado do cara lá que estava medindo, que não tinha nada a ver com a história, ainda quebrou o equipamento. Brincadeira, né? Então, carta topográfica é isso. Parece que é assustador, mas não. É tranquilinho, tem algumas características. Vem ver comigo aqui, ó. Primeira delas, ipsometria. Ipsometria é quando eu utilizo cores para simbolizar as diferenças altimétricas. Rachuras é quando eu tenho a linha sendo representada os diferentes níveis. Ora essa linha está mais próxima, ora ela está mais distante. A gente já vai ver o que isso significa. Tudo isso representado se dá pela curva de nível. A curva de nível apresenta características importantes e já vamos mostrar ela. Antes disso, imagina a seguinte situação. Você, enquanto ser humano, você enxerga o relevo nesse perfil. Sim. A carta topográfica não. A carta topográfica é como se tivesse uma pessoa aqui olhando dessa maneira. E aí ela vai representar esse relevo através desse desenho aqui, que é representado pela curva de nível. O que eu tenho aqui então, ó? Eu tenho todos os pontos de uma linha na mesma elevação. Se liga no meu desenho aqui, ó. Olha a linha azul. A linha azul representa aqui, ó, para vocês terem noção da proporção, a linha azul representa essa primeira curva aqui, ó. Essa primeira curva está toda ela em 0 metros. Então eu tenho 0 metro aqui, 0 metro aqui, 0 metro aqui, aqui. Segue o fluxo. Tá? Sempre vai ser a mesma altimetria para uma única linha, beleza? Olha o 20 metros aqui, ó, que eu coloquei em laranja. 20 metros está aqui, ó. Então eu tenho 20 metros aqui, 20 metros aqui, 20 metros aqui, 20 metros, 20 metros. Muito tranquilo isso, concorda? Segunda questão. Essa linha, tá vendo essas linhas aqui, ó? São chamadas de isoípsias. Então você escutou falar de isoípsias, é o nome da linha dada para a curva de nível, tá? Outra questão, as curvas nunca se cruzam, tá? Elas nunca vão se cruzar, elas sempre vão representar a mesma diferença altimétrica. Contudo, entretanto, todavia, o que mais? Esqueci, eram 7, né, no português. Elas podem se tocar. Em que momento, Júlio? Elas podem se tocar, elas podem ficar juntinhas, normalmente quando representam uma cachoeira, quando representam uma queda d'água. É bem difícil de acontecer, mas quando acontece é por conta disso aqui. Fora isso, elas nunca irão se tocar. Elas podem ficar muito próximas, mas se tocar, jamais. Outra questão. Quanto mais próximas, mais íngreme é a topografia daquele lugar. Essa danada aqui eu acho que é a regra mais importante. Grifa aí, ó, tira print, grifa com catarro, com batom, com qualquer coisa aí, anota na parede, anota na roupa, e faz uma tatuagem. Quanto mais próxima as linhas estão, mais íngreme significa que é aquele relevo, aquela topografia. Olha aqui, ó. Perceba que as linhas aqui elas estão mais espaçadas.
isso mostra que o relevo ele não é tão íngreme. Agora, quando eu tenho as linhas mais juntas, mais próximas, olha a inclinação aqui, ó, muito mais íngreme é o perfil desse relevo. Então essa relação é bastante importante aí, tá? Outra questão, as linhas elas cruzam curso d'água em formato de V. Isso aqui eu vou fazer um exemplo para vocês entenderem, tá? Bom, pessoas, está aqui o exemplo para entendermos por que cruzam curso d'água em formato de V. Antes disso, como é que chamam essas linhas aqui mesmo? Vamos ver se tá bom? Isoípsias, boa! Ou também chamada de cota altimétrica. Minha cota altimétrica nesse exemplo vai de 100 em 100, 400, 300, 200, 100. Como é que está a altitude desse relevo? Ah, professor, isso aí tá fácil. Aqui eu sei que é a parte mais alta, porque é 400 metros. E eu sei que aqui é a parte mais baixa, porque tem 100 metros. Beleza, mas e se eu não te desse a informação que eu tenho essa altitude? E dessa informação que eu tenho aqui um rio passando. A questão é, em qual sentido o rio está? E aí? Aí você vai lembrar dessa última regrinha, que cruzam curso d'água em formato de V. E normalmente o vértice vai apontar a nascente. Como assim, professor? Você está vendo aqui, ó, que está se formando um V? Cruzou em formato de V num curso d'água, o vértice aqui, ó, significa a parte mais elevada. Parte mais elevada de um rio é sempre a área da nascente. Parte mais baixa de um rio é fossa. O rio é preguiçoso, sempre desce. Provavelmente aqui nessa área mais baixa, por exemplo, eu posso ter um vale, tá? Então, essa regrinha do V serve para matar essas questões aqui de curso d'água. Pessoas, eu quero enfatizar ainda a distância entre as linhas. Se entender isso, se você ficar sagaz, você vai matar aí 95% das questões relacionadas a esse assunto. Então se liga, ó, eu tenho um perfil topográfico aqui e eu quero saber como é que é o desenho do relevo dessa carta. Como é que eu faria? Mete um eixo aqui x e y, e aí você começa a colocar as altitudes presentes aqui, ó. Então eu tenho 0 metros, vou colocar metros aqui, tá? Eu tenho 0 metros, eu tenho 100 metros, eu tenho 200 metros, eu tenho 300 metros e eu tenho 400 metros. Pois bem, esse relevo ele começa numa altitude de 0 metros e perceba que a distância da linha de 0 para de 100 está um pouquinho distante. Então significa que essa topografia é mais plana, tá? Então eu vou ter um relevo mais ou menos assim. Ixi, bugou aqui. Vou fazer de verde. Eu vou ter um relevo mais ou menos assim, ó. Cheguei nos 100 metros, beleza. Do 100 para o 200, ele continua um pouquinho espaçado, então eu posso continuar assim. A hora que eu tenho do 200 para o 300, percebo que está muito próximo. Então significa que ele é mais íngreme, ele é mais inclinado, tá? Em relação do 200 para o 300 metros. Deixa eu pegar a caneta aqui que eu tenho toque. Então, continuando, ele vai ficar mais íngreme, ó. Ficou mais íngreme. Beleza. Do 300 para o 400 está próximo, também ele vai ser mais íngreme. Essa subida. Em compensação, do 400 para retornar ao 300, que retorna para o 200, que retorna para o 100, que retorna para o 0, perceba que está muito próximo as linhas. Então, se está próxima, mais uma vez, vai ser íngreme. Então, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Tudo bem? Tá claro aí? Pessoas, essa foi a nossa aula. Partiu estudar, detonar nos exercícios aí. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.